Oi! Hoje a gente vai andar na Rua da Memória nesse canal. Eu quero compartilhar com vocês os 40 livros, sim, vai ser um vídeo, né, recheado de títulos aí pra vocês, mas livros que me transformaram em um leitor, né? Livros que fizeram parte da minha jornada, basicamente os títulos que vocês vão ver nesse vídeo, eles contam a minha história como leitor, eles contam como eu fui formando o meu gosto literário por certos gêneros, por certos autores. Então a gente vai começar lá de 2013, na verdade um pouquinho antes, alguns anos antes da minha infância. Depois vocês vão vendo esse avanço no meu gosto literário, vocês vão identificar aqui alguns títulos que representam muito o que eu me tornei como leitor, as coisas que eu gosto de ler hoje. E eu achei essa ideia de vídeo muito legal, eu vi lá no canal do Iago Belli, ele fez um pouquinho diferente. Eu pesquisei aqui no Brasil também, tem um canal que fez, que é o Livro na Veia. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram ver os vídeos deles também. Mas antes da gente começar, eu quero compartilhar rapidamente uma mensagem do patrocinador do vídeo de hoje, que é a EBAC. Mais uma vez, estamos aqui com esses divíssimos. A EBAC, se você ainda não conhece, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias. É uma instituição de ensino onde eles têm mais de 150 cursos, eles têm mais de 145 mil alunos e um corpo docente que é formado por profissionais que já atuam no mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. E eles oferecem, então, diversas opções de curso, diversas verticais de aprendizado diferente, como programação e data, audiovisual, marketing, design, moda, games, arquitetura. E na plataforma da EBAC, você não vai só entrar lá e assistir um vídeo pré-gravado, uma aula e acabou por aí, né? Você tem sim as palestras gravadas que vão te passar o conteúdo, mas você também tem atividades online, você tem feedback dos professores, você tem esse contato com a pessoa que está ali te ensinando para tirar dúvidas, para corrigir os seus exercícios. Tem lição de casa, tem muita prática. A EBAC também, ela organiza eventos online e offline, tem oficinas de conhecimento, tem muita atividade extracurricular que é exclusiva para os alunos da EBAC. Tudo é dentro de uma plataforma muito fácil, muito interativa, você pode fazer o seu curso no seu tempo, não precisa se desesperar. No final do curso, você recebe um certificado que ele é reconhecido sim pelo mercado de trabalho, tá? Você já sai com um portfólio pronto para você usar ali junto com o seu currículo. É o lugar para você materializar as suas vontades, a sua paixão por alguma área que você quer conhecer mais o mercado de trabalho dentro dessa área. E como sempre, eu tenho vantagens que eu trago no canal aqui quase todos os meses para vocês. Agora no mês de setembro tem uma oferta muito especial usando o meu cupom GEEKSETEMBRO. O que esse cupom vai te dar? R$200 a mais de desconto em qualquer curso. Então, se esse curso já tiver com alguma oferta, algum preço um pouquinho menor, você ainda vai ter, ele é acumulativo, tá? Com qualquer oferta do site, você ainda vai ter esses R$200 de desconto. E tem mais uma novidade, que você usando o meu cupom, você tem 3 meses de acesso à EBAC AI, que é um sistema novo deles, é um hub que reúne diversas plataformas que vão te ajudar durante os seus projetos, como por exemplo, para você organizar suas ideias. E a EBAC agora te dá acesso premium a essas plataformas. Vou deixar meu link aqui embaixo, você acessa pelo meu link, você super me ajuda, porque eles vão saber que vocês vieram através aqui do canal. Ou também tem um QR Code aqui na tela, você só apontando o seu celular, se você estiver assistindo pela TV, pelo seu tablet, se aponta o celular, você também é direcionado para o site através do QR Code. Corre no site da EBAC, aproveita essa oferta, porque dá muito para você viver daquilo que você ama. Bom, sem mais delongas então, vamos começar. Eu não poderia iniciar essa lista sem falar do Meu Pé de Laranja Lima. Esse foi o primeiro livro que eu li em formato assim de romance mesmo, de textinho, né? Eu costumava ler muito gibi quando eu era pequeno, até que minha mãe me apresentou esse como um dos livros favoritos da vida dela, da infância dela também. Ela passou pra mim e eu amei a experiência de ler esse livro. Eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo protagonista, que é o Zezé, uma criança, e a gente acompanha, ele é um menino muito levado, né? A gente acompanha as peripécias dele, ele apanha pra caramba. Por causa disso também, ele sente um pouco da falta desse amor da família, né? Que na verdade só crucifica o menino por ser uma criança, né? Por mais que levado. Mas aí ele faz amizade com esse cara que é o Portuga. E é um livro muito lindo. Eu lembro que eu chorei horrores a primeira vez que eu li. Nossa, eu quase me rasguei de chorar. Quase passei mal, gorfado de tanto chorar. Me mostrou logo de cara, né? O poder da literatura de causar sentimentos. Mas a gente partindo para quando de fato eu comecei a investir na minha vida literária, vamos se dizer, quando eu comecei a ler vários livros, a procurar vários títulos, até acompanhar a Booktube, a criar conteúdo, eu acho que a gente precisa falar do grande título que vocês que acompanham desde 2013, 2014, sabem que ele vai estar aqui nesse vídeo, que ele vai figurar, não tinha como, é O Jogador Número 1. Eu sempre digo para as pessoas que esse livro, ele foi a minha primeira experiência de virando a noite lendo. Foi o primeiro livro que me instigou a ficar madrugada dentro, porque eu não conseguia parar de ler. E eu nunca tinha sentido isso antes. Eu sempre lia um pouquinho antes de dormir, mas chegava um ponto ali que, né, senti sono, tchau, não quero nem saber do livro. E esse foi o primeiro que, tipo, não interessa se eu tô com sono, eu preciso saber o que vai acontecer. E esse livro, ele mistura muito das coisas que eu gosto, né? Ele tem esse elemento de videogame que, além
dos livros e da literatura, é uma outra área da minha vida, que eu sou apaixonado por jogos no geral, pelo universo dos games, e toda essa coisa de tecnologia, de espaço virtual, né? Distopia também, eu acho que esse livro foi o primeiro livro distópico que eu li, que me despertou pro gênero, que quando eu comecei a gravar vídeos pro canal, eu era muito apaixonado pela distopia, e esse livro foi o start de muita coisa, assim, na minha vida, sabe? Eu sou apaixonado por Jogador Número 1, é o livro que eu mais reli na minha vida, eu acho que eu já reli umas 7, 8 vezes, sem brincadeira. Até que chegou o final do ano, eu lembro exatamente quando eu comecei, como eu comecei a ler esse livro, os sentimentos que eu tive, que é o Insígnia. Também é um livro de distopia, mais ou menos ali voltado pro sci-fi, onde vai rolar uma guerra mundial, só que vai ser no espaço, com naves, e daí as pessoas, elas vão pra essa academia pra aprender a controlar essas naves, pra eles se destruírem, tipo, lá em cima, pra não acabar afetando nada aqui na Terra, sabe? E é muito legal porque tem esses elementos de como se fosse uma academia militar mesmo, os cadetes e tal, só que misturado com muito sci-fi, muita tecnologia e chip no cérebro, sabe? Essas coisas assim, que também é outra coisa que eu gosto bastante. Eu lembro que eu comecei a ler ele na virada do ano, tipo, virou meia-noite. Lembro que eu encostei ali na cama, fiquei todo bonitinho assim, parecendo uma criancinha com papetinha lendo. Peguei o meu Insígnia e, gente, que delícia. Pro próximo livro, nessa altura do campeonato, eu já tinha lido alguns livros em inglês, mas ainda tava numa fase meio experimental. O primeiro livro que eu lembro, de fato, assim, entrar nele, e que também me apresentou a essa autora, né, foi muito uma porta de entrada pra uma autora que eu gosto bastante hoje, que é a Vi Schwab. Ele fez parte de uma fase da minha vida muito importante, e também foi um dos primeiros livros que eu consegui ler em inglês, assim, que eu fiquei super orgulhoso de ter conseguido, que no caso foi o The Archived, né, quando eu li foi em inglês, mas depois ele saiu aqui no Brasil como a Guardiã de Histórias. Esse é um livro que mistura o contemporâneo com fantasia, com esses negócios mais sobrenaturais, de magia, de uma forma muito legal. Também eu não lembro de ter lido nenhuma fantasia urbana mais moderna, assim, nessa época. Aí eu me senti o gostosão, assim, eu consigo ler tudo. E daí eu resolvi pegar um livro que já vinha do meu amor pelo filme, que é O Castelo Animado, da Diane Wynne Jones. Pra mim ele era a leitura cozy lá de 2013, lá de 2014, antes da gente ter todo esse sucesso dos livros aconchegantes, né, dos livros de ficção de cura. Pra mim, O Castelo Animado foi a ficção de cura lá de 2013, porque ele é uma fantasia de uma forma mais lúdica, contada de um jeito muito bonito. A Diane é uma autora que eu vejo ela andar muito bem nessa linha entre um infanto-juvenil e o livro para todas as idades, que qualquer pessoa pode aproveitar, né, na linguagem, na forma como ela conta. Eu lembro que eu achei esse livro, nossa, 1000 vezes melhor do que o filme, que eu já gostava bastante. Eu fiquei encantado com o universo dela, quando ela descrevia as coisas, quando ela contava a jornada desses personagens, dentro do castelo também, que por si só é um conceito muito diferente, muito legal, que eles vão dentro desse castelo para vários outros lugares ali, né. Eu lembro que eu ficava babando, assim, lendo. Outro livro que me marcou demais, eu também falei bastante no canal na época, que é O Mundo em Caos, do Patrick Ness. É uma trilogia que depois ela foi republicada pela Intrínseca com novas capas. Ele era da Jangada antes, se eu não me engano. Não fez tanto sucesso assim quanto merecia. E é um universo muito interessante, na verdade. Essa sociedade humana, eles estão num planeta diferentão ali, onde os homens conseguem ouvir os pensamentos uns dos outros. E só tem homem nesse vilarejo, até que o protagonista ele acaba encontrando uma mulher. E ele percebe que ele não consegue ouvir os pensamentos dela. E, gente, vai numa jornada toda que eventualmente vai ter até seres alienígenas. E é uma jornada de muita aventura, de muita ação. E eu lembro, quando eu li o terceiro volume dessa trilogia, o quanto me doeu, o quanto eu chorei. Mas, tipo assim, de abraçar as pernas e ficar em posição fetal, chorando, chorando, chorando. Eu nunca vou esquecer desse momento. O próximo livro, ele foi a minha primeira resenha, tipo, de livro único, assim, de falar sobre só um livro num vídeo, que eu não costumo fazer muito esse formato, mas é o primeiro que eu, tipo, amei fazer, que eu tava com tanta paixão por esse livro. Nossa, eu não via a hora de compartilhar com todo mundo e fazer todo mundo ler. E daí foi A Cidade Murada, que é um livro que é baseado em um local real, que eu não vou lembrar agora, é na Ásia, mas eu não vou lembrar exatamente qual país, desse lugar que chamava Cidade Murada, que é um lugar periférico, assim, onde as casas são uma em cima da outra. É um ambiente de extrema pobreza, violência, e o protagonista, ele vai tentar salvar uma menina que ela é vendida pra um bordel, se eu não me engano, tá? Faz muito tempo que eu li, gente. Nossa, meu olho brilhava, assim, enquanto eu tava lendo, fora que a história por si só, o plot é magnífico. Aí a gente tem um livro que é O Golem e o Gênio.
esse livro, ele, na época, assim, pra mim, como vocês poderão ver dos títulos até agora, ele foi muito diferente das coisas que eu lia, né? Ele já é um livro um pouquinho mais, não parado, mas ele é aquele livro menos ação e explosões e coisa acontecendo, que é o que eu gostava, né? Eu gostava que o livro tivesse bastante plot, ação e movimento. E esse já é um livro mais focado nos personagens, ele se passa numa Nova York antiga. O cenário por si só, gente, que delícia acompanhar. E com elementos de magia, que tem o personagem, uma mulher que é literalmente uma golem feita de pedra, e tem o gênio da lâmpada, só que fora da lâmpada. Ele tem sim, eventualmente, algum momento um pouquinho mais de ação, de mistério, tem de tudo na verdade nesse livro, mas esse livro foi chave pra mim, pra me mostrar que tramas focadas em personagens, por exemplo, também poderiam ser maravilhosas. Eu amo demais, eu quero muito reler esse livro, porque a autora anos depois lançou um segundo volume, que eu não sei se é uma continuação direta, se são anos depois, se vai trabalhar nos mesmos personagens. Uma série de fantasia que eu engoli esses livros, eu li um atrás do outro, eu fiquei encantado, foi O Rei Demônio. Esse foi, eu acho que a primeira saga, assim, que eu li e que conseguiram me prender por todos esses livros. Até então eu não tinha lido nada muito além de uma trilogia ou uma duologia. Ele tem elementos clássicos de fantasia, mas também alguns elementos modernos, e foi, assim, um dos primeiros também com essa coisa de tretas políticas e de reinos vizinhos, brigadas, sabe? Essas coisas. Mas eu acho que ele eleva isso muito além. Tudo é muito bem feitinho. Aí eu resolvi adentrar no universo do Stephen King. Eu nunca tinha lido nada desse homem, eu ouvia falar pra todos os lados, eu não sabia por qual começar, porque muito se fala sobre ele, cada um tem seus favoritos, cada pessoa recomenda por onde começar e tal. Eu comecei especificamente com A Espera de um Milagre. Gente, não foi o livro que as pessoas mais recomendam começar, mas eu achei perfeito, achei maravilhoso. Eu já ouvia falar, na verdade, por causa do filme. Eu acho que, na verdade, eu não lembro qual foi a minha razão por trás de ter escolhido especificamente esse. E foi uma sensação, assim, da visões da Raven, sabe quando dá um zoom no olho? A pupila dilatando, foi a minha sensação de descobrir o Stephen King. Essa é uma história incrível, é uma história muito emocionante. E daí, você fala, daí você foi ler outras coisas similares dele? Não, eu fui pra It já. Eu fui encarar um livro de 1.200, 1.300 páginas, nem sei quantas páginas tem It. Foi o primeiro calhamação de mais de 1.000 páginas que eu li. Ele é justamente esse título do vídeo, gente. Ele me transformou como leitor. Saber que eu poderia aproveitar uma história por tanto tempo, assim, passar tanto tempo por esses personagens e conhecer o passado de cada um e destrinchar os personagens e muito além do que eu sabia que os livros poderiam ir, sabe? Eu não tinha noção de que se poderia construir tanta coisa assim. Eu lembro de, na época, meus pais têm um supermercado de bairro, assim, pequeno, né? E às vezes eu ficava, eles iam fazer alguma coisa, eu ficava, tipo, no balcão ali na frente, só cuidando da loja. Eu lembro que eu tinha meu primeiro Kindle, que não existia no Brasil ainda, meu tio tinha trazido pra mim do Paraguai. Eu tava lendo It, e eu ficava lá no balcãozinho, com meu Kindlezinho, lendo It, e tipo assim, também nem adiantou me colocar pra cuidar do mercado, né? Porque eu não tava cuidando nada, eu tava tão imerso nesse universo. E eu fico surpreso, na verdade, comigo mesmo, porque foi muito no começo da minha jornada como leitor. Eu acho que 1 ou 2 anos depois que eu tinha começado a me envolver bastante com livros e produzir conteúdo pra internet. Tem livro, na verdade, que eu olho pra trás, assim, no meu histórico, que eu me surpreendo que eu li ele na época que eu li, porque parece que é um livro que daria certo pro Vitor de hoje, não pro Vitor do passado. É muito engraçado também fazer essa análise, mas It é maravilhoso, não é à toa que é um dos grandes clássicos, é uma das grandes obras-primas do King, apesar de todas as suas questões, né, ali pro final, algumas cenas específicas, mas eu lembro que eu amei. E daí, falando de como você conheceu autores, Jeff, vamos falar dele, né, do Brandon Sanderson. Eis que eu me deparo com esse autor que me chamou muita atenção porque o livro dele trabalhava com um assunto que eu tinha muito interesse em ler, que era super-heróis. Eu li Coração de Aço, que na verdade é um livro do Brandon Sanderson que não entra na Cosmere, que é esse universo compartilhado dele, né? É uma trilogia à parte, avulsa, que você pode ler ali ela por si só. E me chamou muita atenção por ser um universo onde pessoas ganhavam superpoderes, mas esses poderes transformavam elas em vilões, né? Elas ficavam pessoas do mal ali. Gente, quando eu li esse livro, também foi aquela sensação de visões da Raven, da pupila dilatando. Eu falei, que história é essa? Que homem é esse? Que dinâmica maravilhosa, que sistema incrível. Se eu não me engano, pra você derrotar os vilões, você tem que descobrir qual que é a fraqueza secreta de cada um. E tem esse cara super poderoso que ninguém sabe qual que é a fraqueza dele. Aí, tipo, quando eles descobrem, tem todo aquele plot twist, aquela reviravolta. Nossa, eu fiquei assim,
querendo gritar de tão bom que tava sendo. Aí, eu não esperei muito, tá? Eu acho que, eu preciso confirmar no meu Goodreads, mas eu acho que logo em seguida eu já peguei pra ler o Mistborn. Então, Mistborn também, obviamente, fez muito parte da minha jornada, transformou a minha vida em relação a conhecer o Brandon Sanderson, né? De ficar muito interessado pelo autor, mas também abrir a minha visão pros livros de fantasia e o que eles poderiam ser também. Eu lembro que não muito depois eu li O Nome do Vento, por exemplo, do Patrick Rothfuss. Na verdade, eu tinha tentado ler ele uma vez, eu não tinha conseguido, porque eu não tava conseguindo entrar muito bem ali. Ele tem um começo um pouquinho peculiar ali mesmo. Até o Brandon Sanderson é uma crítica que eu tenho, na verdade, em relação ao autor, que muitos dos livros dele demoram pra começar. Tipo assim, você vai fluir loucamente a partir das 100, 150, às vezes 200, dependendo do livro, né? Depois que pegou Gente do Céu, eu emendei, basicamente, segundo e terceiro. Não foi totalmente um atrás do outro, mas foi muito rápido. Eu precisava ler mais desse autor, precisava conhecer mais. Depois eu fui fazer uma viagem, eu lembro que eu não saía do quarto. Eu tava em outra cidade, podia aproveitar aquela cidade, eu não saía do quarto porque eu tava lendo. Acho que já era o terceiro livro de Mistborn na época. Daí tem um livro, gente, que eu quase não falo muito dele. Volta e meia ele figura em alguma lista, ou eu lembro das pessoas que esse livro existe, que é As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Que esse já foi um livro que também, eventualmente, ele ia me trazer muita nostalgia por outros livros que eu ia ler depois, né? É muito difícil achar o tempo verbal dessas frases. Mas esse livro, ele tem esses elementos de, mais uma vez, contemporâneo, misturado com ficção científica e com coisas que não existem na vida real, meio fantásticas, assim, né? É desse menino que ele renasce várias vezes, só que ele sempre mantém conhecimento da vida anterior. Eu acho que é isso, tá? Faz muito tempo que eu li também. Só que ele descobre outras pessoas que também estão cientes disso acontecendo, vai ter toda uma investigação, toda uma perseguição, vai ter tretas ali. Eventualmente, ia levar para outros livros que estão nessa lista que eu já vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu tô vendo aqui na minha lista, já é o livro seguinte, Matéria Escura. Que também, ele é muito parecido no básico, assim, com Harry August, que é um conceito de ficção científica que no Matéria Escura são universos paralelos, né, realidades paralelas. Gente, se você não leu esse livro, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Me apresentou Blake Crouch também, que é um autor fenomenal, e a série do Apple TV também é muito boa, tá? Vocês estão perdendo de não ler e assistir. Matéria Escura também é essa coisa meio perseguição, meio correria pra cima e pra baixo. E Matéria Escura também, eu lembro que foi um outro vídeo que eu fiz de resenha avulsa, que bombou na época, que eu fiquei muito feliz com esse vídeo, porque eu realmente queria, nossa, me rasgar, assim, de compartilhar esse livro com todo mundo. Nessa época, eu não diria assim, que até hoje eu abandonei completamente o meu lado farofa. Você sabe que eu amo a farofa de vez em quando, que de vez em quando não, né? Quase sempre. Mas eu também, nesses anos todos, eu comecei a abrir a minha cabeça para tipos diferentes de leitura, para eventualmente dar chances a coisas fora da minha bolha. E a minha primeira oportunidade fora da minha bolha, de coisa que eu não sabia se eu ia gostar, que eu ficava intimidado pelo livro, que eu achava que ia ser cult, alguma coisa assim, é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Gente, que bom que eu li esse livro, porque ele se tornou também um dos favoritos da minha vida. Eu conheci o autor numa das bienais, eu conversei com ele. Ele até me recomendou um livro, ele colocou o nome do livro no marcadorzinho, eu guardei com tanto carinho dentro do livro dele. Mas o Dois Irmãos, ele... Vocês percebem que até agora eu não tinha tido nenhum livro de drama familiar, assim, que tivesse me cativado. Eu, na verdade, acho que eu nem tinha lido nada muito drama familiar. E quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, que massa ver gente quebrada, gente batida da cabeça, tentando se consertar, tentando juntar esses cacos, misturado ali tem um pouquinho da coisa da família, né, dinâmicas de família, uma família também muito machucada por causa das confusões que acontecem ali. Esse livro foi muito marcante pra mim, assim, de eu realizar todo esse universo novo agora que eu poderia conhecer dos dramas, também dos clássicos nacionais, né, porque, como eu disse, eu morri de medo de ler esse livro, porque eu achava que ele ia ser muito cultizão, muito classicão. Aí vocês podem ver até a progressão, porque o livro que eu quero compartilhar em seguida, eu tô fazendo isso tudo numa linha do tempo, tá? Então, o livro seguinte é Os Últimos Dias da Noite. Eu já falei várias vezes dele aqui também. É um livro que tá na minha tibiara aí pras próximas semanas pra eu reler. Eu quero muito pegar esse livro de novo. E ele foi justamente essa minha arriscada em uma coisa completamente diferente. Na verdade, eu lembro como eu conheci esse livro. Eu vi ele numa livraria, ou vi na Amazon, nem lembro agora. Eu não fazia ideia do que se tratava. Eu falei, eu vou me jogar, sabe? Vou pegar um livro que eu achei a capa bonita, que eu achei a sinopse interessante e vou ler, sem saber nada, sem pensar nada, sem medo, sem ver resenha, nada. Vou pegar um livro completamente aleatório e ler.
Gente, eu acho que eu escolhi o livro perfeito, porque ele se tornou também um dos meus maiores queridinhos. É sobre um protagonista que ele é um advogado e ele vai representar, agora eu não lembro qual um dos lados, mas daquela briga dos grandes nomes aí pra ver quem que inventou a lâmpada, que é o George Westinghouse e o Thomas Edison. Eu acho que ele representa o Thomas Edison. Acho que é isso mesmo. Aí se você me diz que eu leria um livro de advogado representando o cientista, nossa, nunca na vida. Mas esse livro, quando eu comecei a ler, ele me encantou logo no começo, nas primeiras frases. Ele também é um desses livros que eu tive essa sensação de virar a noite lendo. Lembro que eu fiquei até 3, 4 horas da manhã, que eu não conseguia parar. Esse livro, ele é muito bom pelo embate, por essas minúcias. Eu descobri depois disso, né, que eu gosto muito dessa coisa de livros que tem cenas no tribunal, coisa de corte. Eu gosto muito das minúcias, dos detalhes jurídicos das coisas. Será que eu devia ter feito direito na faculdade? Talvez, porque é uma área que eu gosto bastante, enfim. Mas assim também, puxando um pouco pro GF, que gosta de, por exemplo, tretas políticas em livros de fantasia, onde são pessoas sentadas debatendo alguma coisa. E nesse livro tem muito disso, né? Tem muitas as artimanhas que eles vão usar. É muito mais do que parece ser, tá? O livro pode soar chato, mas ele é muito incrível. E daí, então, eu conheci o meu grande precursor da minha vida no sci-fi, que foi o Asimov. Eu li O Fim da Eternidade. Eu também ouvia falar de Asimov pra cima e pra baixo, nunca tinha lido esse homem. E eu comecei por esse aí, porque era um livro único, não tinha continuação. Eu já sabia de Fundação na época, mas eu via que era uma série, então eu preferia ler esse aqui primeiro. E eu amei, porque ele me apresentou também essa mistura do Brasil com o Egito ali, da ficção científica, no caso aqui ele tem viagem no tempo, misturado com um thriller suspense policial, onde realmente vai ter perseguição com uma arma ali e tal. Eu amo história de viagem no tempo. Eu acho que, fora a do Harry August, que não é necessariamente uma viagem no tempo, né? Mas tem a ver com anos se passando ali, né? Mas realmente o primeiro viagem no tempo que eu li foi esse. E eu fiquei, que maravilhoso, me dê mais 14 livros assim. Aí o próximo livro é o Nevernight. Gente, como esse livro mudou também a minha trajetória como leitor de fantasia. Ele também me apresentou um estilo diferente que a fantasia poderia ser. No caso, o Jay Kristoff, ele é um pouquinho mais dark, né? Ele é um pouquinho, às vezes, mais violento. Ele não tem papas na língua. A imagem que você fica quando você lê o livro, sabe? Eu lembro até hoje de cenas específicas. Eu amei demais essa história. Começa nesse cenário de escola, onde a protagonista vai pra aprender a ser uma assassina. E depois, nos outros livros, ele vira uma fantasia épica, assim, onde eles vão passar por vários lugares diferentes. Vai ser até uma coisa meio Brandon Sanderson, assim, de vez em quando. Mas nem só de desgraceira vive o ser humano, né? Eu passei agora a gente entra numa fase em que eu passei um momento meio difícil da minha vida ali, de descobertas como adolescente, como início da juventude, e esse livro me ajudou muito. Esse livro me trouxe os sentimentos de acalmar o meu coraçãozinho da época que tava meio turbulento, que foi o Leve-me com Você, que também foi um livro muito mais nessa vibe aconchegante, bonitinho, mas também jornada através das emoções, jornada através do interior dos personagens, e mais uma vez aquela coisa de personagens quebrados, que até então eu lia uma coisa ou outra depois do Dois Irmãos, mas não era muito presente ainda na minha vida literária como é hoje. O Leve-me com Você foi tudo isso, ao mesmo tempo foi aquela leitura leve desse cara que ele tem problema com álcool e ele vai fazer uma viagem, uma road trip com 2 crianças, e essas 2 crianças vão mudar completamente a vida dele. É uma história lindíssima, também chorei muito, muito, muito. Mas aí o próximo livro, obviamente, ele fez parte, ele me marcou muito como leitor. Também foi aquele divisor de águas, assim, sabe? Aquele livro que mexe muito com a sua cabeça. Foi o 1984 do George Orwell, que eu também achava que eu não tinha capacidade suficiente para ler esse livro, até de fato começar. Eu não tava muito na distopia mais nessa época, eu já tinha também superado um pouco o gênero. Eu acho que esse livro, para mim, ele foi um sonho febril. Foi também aquela sensação de que eu li, mas parece que eu não li. E 2 coisas me marcaram muito nesse livro. A primeira delas é o como eu fiquei chocado com as coisas que o autor escrevia aqui e a comparação dessas coisas com a nossa realidade. Principalmente a cada ano que passa, a gente vai se sentindo mais próximo do 1984. Infelizmente, eu ficava assim, nossa, minha cabeça explodia a cada capítulo. E a segunda coisa que me marcou bastante foi o final desse livro, que ele, se você já leu 1984, você sabe que não é a coisa que você quer que aconteça, que você tá esperando que aconteça. É um final não necessariamente aberto, e é um final chocante. Você acaba o livro achando que vai ter mais páginas, porque não é possível que o livro
terminou dessa forma. E eu lembro que eu fiquei revoltado com isso, mas eu fiquei, meu Deus, eu amei. Eu nunca tinha lido um livro que terminasse dessa forma, onde o autor ousasse tanto. Um outro autor que eu descobri que eu gosto muito foi o Justin Gardner. Esse é o nome dele? No caso, eu li O Dia do Coringa. Eu li isso aqui pra um clube do livro que tinha aqui em Londrina, que eu organizava junto com a Bia. Ele não existe mais. A gente fez, na verdade, poucas edições ali, porque o povo não movimentava muito. Eu tenho muita vontade, inclusive, gente, de restabelecer um clube do livro aqui em Londrina. Se você é de Londrina, comenta aí embaixo, você participaria? Eu posto aí no Instagram, a gente monta um grupinho, a gente faz um bem bolado. O que vocês acham? Se tiver bastante gente, eu animo fazer, hein? Comenta aqui embaixo. Mas O Dia do Coringa, ele foi esse livro muito quentinho no coração, mas que ao mesmo tempo apresentasse muita discussão. Vai ter muito significado por trás. É um livro bem reflexivo, o que também eu não lia muito na época. E eu lembro que quase todo mundo do grupo ali do clube odiou, só eu e o Paulo Berzec do Explorer Books, que gostamos do livro. E eu tô até hoje aí pra ler o de Sophie lá, né? Que esse aí eu tenho medo. O Mundo de Sophie? É esse o nome? Não, é de Sofia mesmo, não é Sophie. Mas aí, voltando pra ficção científica, um livro que me marcou muito nessa minha jornada como leitor foi O Fim da Infância. Outro livro que eu não esperava, não sabia o que esperar dele, eu não sabia o que esse livro ia ser. E é uma sociedade onde chegam os alienígenas e eles basicamente falam: a gente vai tomar conta de tudo, vocês não precisam mais se preocupar com nada, a gente vai sumir com a fome, com a dor, com as guerras, com tudo. Vai virar aquele cenário das pessoas andando no céu, assim, com os tigres, com os animais. E daí, chega na metade desse livro, tem uma reviravolta onde esses seres se mostram como eles são, porque até então a sociedade, a humanidade ali via eles dentro das naves, mas não viam eles fisicamente, como eram esses seres. Quando revela isso, meu Deus do céu, eu lembro que eu fiquei 2 horas aplaudindo pelo significado que isso traz pra história e imediatamente já cria um debate muito interessante, que eu não posso dar esse spoiler pra vocês, mas é uma das grandes reviravoltas aí do mundo da ficção científica e é maravilhoso. Esse livro é incrível. Pena que eu acho que eu não li nada desse autor mais depois do Fim da Infância, eu preciso muito ler. Bom, eu não consigo fazer esse vídeo de livros que me transformaram como leitor sem mencionar O Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse eu acho que não existe nenhum outro livro como esse na história dos livros. Eu pelo menos não encontrei ninguém que escrevesse com a sensibilidade, com a magia e com a beleza da Laini Taylor. Não é a escrita mais profunda do universo, de que vai arrancar prêmios e vai ganhar um Nobel, mas é uma escrita feita pro seu coração, pra sua alma, principalmente se você é encantado pela fantasia e pela magia no geral. E O Estranho Sonhador, ele tem um universo, é muito aquele universo que fala com a sua criança interior. Ele não tem nada a ver com o infanto juvenil, mas ele fala com o mais profundo do seu ser. Eu não sei explicar, gente, é uma experiência muito única de ler O Estranho Sonhador. Eu lembro até hoje desse mundo, parece que é tipo assim, um mundo que eu visitei, algum país que eu fui que tinha esse cenário e que eu tenho vontade de visitar lá novamente, de tão marcante, de tão encantador que foi. Fora que a trama é muito legal também, os personagens são incríveis, a continuação também é maravilhosa, é uma duologia, tem tudo, tem mistério, tem romance, tem drama, tem treta, tem gente se matando, tem tudo. Aí a gente chega num grande marco também da minha vida como leitor, que foi o Fundação, do Asimov. Tendo lido depois, então, né, Fim da Eternidade, e daí eu acho que eu li o Cavernas de Aço antes, que é uma série de policial, é bem investigação, daí bem thriller mesmo, com elementos de ficção científica, mas daí eu cheguei no Fundação, e também é uma outra faceta do autor. Eu sempre digo que Fundação são livros focados em pessoas sentadas ao redor de uma mesa conversando. Falando sobre política, falando sobre geografia, falando sobre economia. E como que isso vai ser interessante, vídeo? Como isso, nossa, parece a coisa mais chata do universo. Gente, é maravilhoso. Ele consegue fazer de um jeito muito legal. Eventualmente, na série, a gente vai ter mais movimentação. Vai até começar uma guerra, se eu não me engano, ali no segundo livro. Tem um personagem muito chave que aparece depois. Ele cria essa sensação de como eles vão se livrar disso, como que eles vão conseguir vencer, porque essa pessoa parece muito poderosa, enfim. E tem todo o elemento de vários planetas, né? Toda uma sociedade intergaláctica ali, com economias e com políticas, e com uma grande reviravolta no terceiro livro, que você fica, nossa, tipo, socando a mesa de tão bom que é. Eu lembro que eu li o segundo e o terceiro colados um no outro. Eu peguei também uma madrugada, acho que eu tava fazendo 24 horas de leitura, sei lá. E eu peguei o segundo e o terceiro, gente, ai, que delícia. Nossa, se eu pudesse, eu apagava essa trilogia da minha memória pra ler tudo de novo.
O próximo livro, eu tenho uma memória muito específica com ele, uma memória muito querida, que é A Garota que Bebeu a Lua. Esse foi o primeiro livro que eu ouvi o audiobook em inglês, completamente, ele sem acompanhar com o livro, e eu ouvi ele caminhando. Eu também estava passando por uma fase um pouco complicada. Confesso que foi um período assim que eu vivia mal todos os dias, eu tava chorando todos os dias basicamente. E esse livro ele foi um conforto muito incrível. Sabe, tipo assim, não resolveu os meus problemas, mas enquanto eu tava caminhando e ouvindo esse livro, eu esquecia do mundo ao meu redor. Eu vivia dentro desse universo. É um livro de fantasia muito cheio de elementos e é mais voltado pro público infanto-juvenil. Então tem a bruxa, o castelo, sabe, essas coisas assim. Às vezes ele até tem muitos elementos de conto de fadas, assim, misturados num livro só. Mas eu acho que eu tenho tanto carinho dele pelo que ele significou pra mim na época, assim, essa sensação de esquecer dos meus problemas por um segundo, o que, assim, é o tipo de escape que a gente fala, né, quando a gente busca dentro dos livros um escape da vida real. Serviu isso pra mim, então ele é muito marcante. Aí voltando pro negócio do drama de família, que ficou aprisionado aí por uns anos, eu não revisitei essa ideia, até que eu li A Casa Holandesa, que é um livro onde acontece muita coisa, são 300 páginas e esses personagens passam uma vida inteira, desde a infância até a vida adulta, a velhice, foi pra faculdade, cresceu, não sei o que, muita coisa acontece. Só que ele traz pequenos focos ali, como por exemplo, dinâmica de família, que esse livro foi o que me despertou muito de tipo, nossa, eu preciso ler muitos outros livros agora que tenham famílias disfuncionais, famílias complexas, personagens complexos. Justamente, o segundo elemento muito forte deles são os personagens, mais uma vez, me mostrando que uma história ela pode ser maravilhosa quando ela foca só em personagem, mesmo que nada aconteça na trama. O Caso Holandês, eu lembro que eu fiquei tão amando, assim, eu tava tão amando essa leitura, que eu marcava com post-it as coisas, as fases da vida dos personagens, as coisas que iam acontecendo com eles. No final, acabei com uns 300 post-it na lateral do livro. É uma família que eles moraram nessa casa, uma casa muito famosa, e depois essas crianças foram crescendo, e eu acho que essa casa passa para outras pessoas, mas na vida adulta eles revisitam, eles olham essa casa de longe, eles começam a ter lembranças sobre como era viver na infância ali dentro da casa, como a dinâmica da família mexeu com o psicológico deles, e como eles cresceram a partir do que eles viveram ali na infância. É muito maravilhoso, gente. Leiam esse livro. Anne Pratchett é uma autora espetacular. Depois eu li o Tom Lake dela, que é igualmente bom. Eu quero muito ler os outros dela também, que eu tenho vários livros na estante, mas eu só li esses dois. Aí, a gente chega num dos livros que foram, assim, a minha maior montanha até hoje, eu diria. Aquele livro que eu achei que eu não ia ser capaz de ler, mas quando eu comecei, eu percebi que eu estava completamente enganado. E ele também foi lido numa época muito específica. Eu tô falando de Duna. Duna, pra mim, sempre foi aquela coisa que eu ouvia que é muito difícil, que é muita política, é muito termo, é um universo complexo, que você precisa prestar muita atenção, senão não sei o que. Nossa, o povo demonizava, assim, Duna, de tanto medo que eu tinha. E, gente, quando eu comecei a ler, eu percebi que, primeiro, não era tudo isso de difícil, não, é muito tranquilo de acompanhar. Segundo, que eu entendi a importância de Duna no universo da ficção científica e da fantasia, né, de uma mistura ali dos dois. Eu acho que ele faz os aspectos políticos também de uma forma que muitas histórias bebem dessa fonte de Duna, mas mais do que isso, eu sempre ligo as minhas memórias afetivas, né, com os livros, não tem como. E Duna também foi um livro que eu li nas lives que a gente fazia durante a pandemia, né, quando eu fazia live todos os dias, a gente tava ali nos sprints, eu lembro até a música que eu usava no sprint pra ler Duna. Eu li os 3 primeiros livros, um atrás do outro. Foi muito uma experiência também, um torpor, assim. Porque não são livros fáceis, né, de ler, assim, no sentido de que é muita informação, é muita coisa política, você fica um pouco cansado emocionalmente depois de ler, mas eu não conseguia parar, eu li 3 seguidos, assim, de tanto que eu amei. Aí tem um livro que ele foi também um precursor, ele despertou em mim essa coisa que eu gosto muito hoje, que são livros estranhos, livros esquisitos, livros sem pé nem cabeça, você tem que pensar muito pra conectar as ideias dele. Foi O Mar Sem Estrelas, né, que é um livro, assim, dos livros esquisitos que eu li até hoje, é o único que eu não consegui solucionar ainda. Que eu não consigo explicar o que aconteceu nesse livro. Eu não tenho solução para todos os elementos que a autora colocou ali. Ela trabalha muito com metáfora, metalinguagem, com semiótica, aqueles. Você precisa ler umas 4 vezes para conseguir começar a compreender o que a autora quis fazer. Mas por algum motivo, mesmo não entendendo muita coisa, eu fiquei apaixonado por esse livro. E depois, quando eu penso nos livros tipo Mona Wad, Catriona Ward, que são esses livros mais esquisitões que eu gosto muito hoje, eu acho que
que todos eles me trazem pra esse início que foi com O Mar Sem Estrelas, que, se eu não me engano, também foi uma leitura conjunta, né, aqui do canal. Um livro que ele fez coceguinha também na minha alma, assim, de todas as coisas que eu gosto, foi o Clara e o Sol. Aqui é sobre uma personagem que ela é uma robô. A gente começa, parte da história, a visão dela na prateleira de uma loja, vendo as pessoas passarem na rua, vendo as pessoas entrarem e comprarem coisas e ir embora, até que ela é vendida pra uma família, ela vai cuidar dessa criança. E aí tem um grande plot twist também, que eu não vou contar pra vocês. Mas eu já tinha tido experiências com o caso Ishiguro, mas esse livro foi o que fez clicar pra mim esse autor, pra eu entender o estilo dele, pra eu entender como ele elabora as histórias, como ele trabalha nas histórias, que o caso Ishiguro tem um estilo muito diferente, muito específico só dele, e me fez também despertar essa paixão pelo autor de querer. Hoje em dia eu tenho todos os livros dele na estante, tem uma partezinha toda coloridinha assim de caso Ishiguro, por causa do Clara e o Sol, e eu nem sei se esse é o melhor livro dele, né, porque eu não li todos ainda. Agora, um livro que mudou a química do meu cérebro, aquele livro onde eu separo a minha vida antes dele e a minha vida depois dele, é o Piranesi. Pra mim ele foi revolucionário. Tem muita gente que fala, nossa gente, vocês surtam com esse... Ele tem uma grande reviravolta também. Vocês surtam com esse plot twist de Piranesi, mas nem é tudo isso. Pra mim foi tudo isso e mais um pouco, porque é um livro onde você começa sem entender muita coisa. É um cara que ele tá preso nesse ambiente sem pé nem cabeça, onde tem muitos corredores, muitos pilares e coisas de ponta cabeça. É um meio casa do louco, assim. Você não entende o que tá acontecendo, porque ele fica andando por esses corredores e descrevendo. Parte do livro, ali uns 40%, é só descrição desse lugar. Você fica, nossa, que merda chata é essa? Até que você entende por quê. Gente, nunca meu cérebro explodiu tão grande quanto nesse momento. Eu nunca vou me esquecer da reviravolta de Piranesi, eu nunca vou me esquecer daquela coceguinha, assim, daquela coisa de... Ai, que delícia, que foi... Aí um outro livro que ele também me apresentou um estilo específico de uma coisa que eu passei a gostar bastante foi O Impulso, da Ashley Aldrich, que eu, na verdade, eu nem pretendia ler ele na época. Eu lembro que eu ficava muito com o pé atrás, achando que eu não ia gostar, até que eu li e eu mordi muito a língua. Tem toda essa questão da maternidade, que eu descobri que é um assunto que eu gosto, mesmo sendo homem, né? Esse é um livro que faz isso de forma espetacular. O outro livro dela, Os Sussurros, também é sobre maternidade, ela também faz de um jeito muito bom, mas eu gostei muito do drama ali também, da relação do casal. Ela é tipo assim, essa história eu acho muito uma Colin Hoover sem a putaria. E um pouquinho melhor escrito. E daí a gente chega no grande, no queridão Cidade nas Nuvens, que eu nem vou me alongar, porque o tanto que eu falei desse livro, pelo amor de Deus, mas esse livro é um grande ode aos leitores, a própria literatura em si. Ele vai falar sobre o poder da literatura de mudar vidas através dos anos, misturando fantasia, drama e sci-fi. As minhas 3 coisas favoritas num livro só. Como, gente? Como não ser meu livro favorito por muitos anos? Como não eu ficar vomitando esse livro aqui pra vocês em toda oportunidade? Porque ele realmente entregou todas as coisas que eu mais amo numa história. E são 3 ou 4 histórias diferentes, que se passam em tempos diferentes. Uma lá no passado, um negócio meio... Como que é o nome? Constantinopla. Depois tem o contemporâneo de um menino que ele tem algumas questões mentais também. E uma parte no futuro de uma menina numa espaçonave. E tudo isso é interligado por causa de um livro. Então é por isso que ele vai fazer essa mensagem, né? Como esse livro conseguiu unir todas essas vidas e mudar todas essas pessoas com uma história. É muito impactante, é muito potente e é muito maravilhosa essa história. Ela flui, você engole esse livro de um jeito que não tem nem como explicar. Aí a gente chega no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Quem diria que eu leria esse livro? Que eu também morria de medo, né? E ler esse livro foi enxergar como às vezes a gente cria medos na nossa cabeça que são infundados simplesmente pela forma como a gente é apresentado o livro, né? Sempre essa coisa que se fala de Saramago, os livros não são traduzidos, então você vai ter que ler no português de Portugal. São livros que não tem quebra de diálogo, é tudo meio que um fluxo de consciência, é tudo escrito no meio do texto. Parece ser aquela coisa que você vai, nossa, depender um esforço gigantesco pra você conseguir ler o livro. Quando eu comecei a ler, eu percebi que era uma distopia, com drama, com gente se matando, com tretas acontecendo ali dentro daquele lugar, que eu fiquei, gente, eu não imaginava nunca na minha vida que essa história ia ser isso. E eu amei, eu fiquei apaixonado. Aqui as pessoas começam a ficar cegas, né? Então, quando tá todo mundo cego, preso dentro de um lugar, entra esse modo, esse instinto de sobrevivência do ser humano. Então ele vai mostrar pra gente a verdadeira face do ser humano debaixo de uma situação extrema. E é extremo mesmo, assim, tem coisas muito pesadas, cenas muito pesadas ali no livro. Aí, gente, esse livro eu vou estar sozinho
nessa parte, nesse vídeo. Eu sei que vocês vão falar, nossa, Vitor, o olho de vocês vai aqui na nuca. Esse livro teve muita controvérsia em relação a ele, mas ele foi importante pra mim, ele me transformou porque ele despertou em mim o interesse pelos livros de romance. Eu tô falando de Imperfeitos, da Christina Lauren. Esse foi o primeiro livro que eu li pra um vídeo que eu fiz, onde eu lia só romance. Eu acho que eu li uns 8 romances diferentes. Eu acho que é um dos vídeos preferidos meu aqui do canal, de ter feito, do resultado, visualmente também, né? Mas de ter passado por essa experiência, eu amei ler um monte de romance seguido. Eu não sabia que eu ia gostar tanto assim. E tudo por causa desse livro. Esse livro me deixou assim, batendo os pezinhos no alto. Apesar de que, em certo momento ali, a partir dos 70%, tem uma reviravolta que estraga um pouco o livro, que caga um pouco o livro. Não vou negar, é que os personagens eles vão pra um negócio meio resort, o que também é um cenário que eu gosto bastante. E a interação deles, eu nunca tinha lido muito isso de personagens trocando coisinhas engraçadas e ironias e flertando através das palavras, né? Aí, os próximos 2 livros são livros que parece que só eu gostei. Só eu li e gostei no mundo. Que um deles, o primeiro aqui, que é o Aérea e Moral, inclusive eu acho que todo mundo que leu por minha recomendação acabou odiando esse livro. Só eu que gostei mesmo. Eu vejo resenhas em português no Goodreads, assim, nenhuma muito boa, infelizmente. Eu não sei o que aconteceu, gente, mas esse livro, eu gostei muito da forma como ele refaz a história por pontos de vista diferentes. Então a gente começa contando essa história. Primeiro que eu gosto muito do cenário indiano, que é onde se passa aqui e tem esse elemento de máfia. Então a gente começa a história contando pelo ponto de vista de um personagem, depois a gente volta e vai recontar alguns acontecimentos pelo ponto de vista de outro personagem. E tudo isso vai se interligando, depois a gente tem mais um terceiro momento ali na história, onde também vai voltar e vai apresentar alguns elementos novos. Eu gostei muito desse recontar de formas diferentes. Eu acho que é uma coisa que acaba fazendo as pessoas não gostarem tanto do livro, que eu já vi muita gente falar que os pontos de vista não são interessantes, mas eu gostei o quão cru ele é, o quanto ele vai falar do profundo desses personagens. São personagens que, por exemplo, um deles é o filho do dono da máfia, filho do dono. E ele, obviamente, tem toda essa pressão de como é a vida dele. Ele também não é uma pessoa maravilhosa, né? O primeiro ponto de vista é o segurança, um guardinha ali do dono da máfia, que também vem de uma família muito pobre, e daí ele dá de cara com esse emprego, com a realidade da máfia, enfim, são muitas minúcias, é um livro de minúcias, e eu gostei muito disso. Então, Aérea e Moral, pra mim, não tem jeito, gente, eu amo demais esse livro, só que ele vive 10ão, 15 reais nessas feiras, porque ninguém compra, ninguém quer saber desse livro, só eu mesmo. Que, inclusive, o próximo também é assim, que é o Confiança. Esse, eu tô ciente de que só 30 pessoas no Brasil leram, eu sendo uma delas. É um livro onde vai falar sobre um cara fictício e a vida dele contada por vários formatos diferentes. Então começa como uma historinha da vida dele, depois a gente tem uma biografia não autorizada, depois a gente tem cartas. Então são vários formatos diferentes que vão trabalhar em cima desse cara e cada um deles vai mostrar pra gente aspectos diferentes que você começa a se perguntar, tipo, quem falou a verdade? Quem escreveu a biografia que tava falando a verdade? A pessoa que escreveu as cartas que tá citando os fatos? A história que a gente ouviu do próprio cara? Enfim, pode não ser o melhor livro do mundo, ele vai falar muito sobre economia, tem momentos ali que ele fala de economia que eu não entendo nada, mas eu me encantei justamente pela criatividade, pela coisa diferentona, que vocês sabem que eu gosto muito de coisa diferentona, né? Aí, pra gente encerrar, eu quero falar de 3 livros que são leituras mais atuais, mas que eu percebi que foram fortes pra mim, assim, impactantes, marcantes pra mim, que eu fiquei tipo, uau, isso realmente, sabe quando você coloca um alfinetezinho, um pinzinho na sua jornada literária de momentos marcantes? Esses 3 livros foram assim pra mim. Então o primeiro deles, obviamente, é A Dança da Morte. Eu já tinha lido o It, né, Gigante, do Stephen King. Nessa altura do campeonato da leitura desse livro, eu já li uns outros 15 livros do Stephen King, então eu já conhecia, já sou familiarizado com o autor, mas ele ainda conseguiu me apresentar um novo aspecto diferente do Stephen King. Ele conseguiu me entreter de formas diferentes, tanto com nada acontecendo na história, mas você intrigado nos personagens, ou muito acontecendo na história e você intrigado por essas coisas que estão acontecendo. É um livro muito completo, é um livro que eu passei muito tempo com ele, então eu também criei esse apego emocional a tudo. E a gente tem o Ruge, da Mona Wad, que eu acho que ele, pra mim, é o meu favorito dos livros malucos, dos livros sem pé nem cabeça, porque eu acho que eu criei muito um afeto também, porque eu li junto com um amigo, a gente discutiu bastante esse livro, e quanto mais a gente discutia, mais eu também pesquisava coisas sobre ele na internet, teorias, mais esse livro ia tomando forma na minha cabeça, eu ia entendendo a genialidade daquilo que a Mona Wad quis contar através dessa história. Uma moça que ela recebe esse convite pra ir pra um lugar e se tornar muito bela e
passar por esse procedimento, essa cirurgia para ficar muito bela. Tem até um negócio, tipo, uma suspeita de que é uma mansão muito esquisita, com pessoas muito esquisitas. Você fica se perguntando, nossa, gente, será que esse povo é vampiro? Será que eles vão transformar ela numa vampira, por isso que ela vai ser muito bela? Começa a criar um monte de teorias, sabe? Gente, é muito mais profundo do que parece ser, tá? Ele é muito sobre a indústria da beleza, muito sobre o padrão de beleza inalcançável de hoje, assim, sabe? E a forma como ela faz, nos detalhes também, cada detalhinho, você perde um negocinho, você perde de entender algo muito profundo que a autora quis dizer. Por isso que é legal você ler e destrinchar esse livro, e estudar ele, pesquisar coisas sobre, porque normalmente eu nunca faço, tá, gente? Eu não leio nem agradecimento, introdução, nada. Eu leio só a história mesmo, né, o texto ali. Então, pra eu ter ido longe, assim, de ficar horas e horas pesquisando, o livro tem que conquistar mesmo. E ele me conquistou. E pra gente encerrar, eu estou atualmente numa fase muito dentro do thriller, do suspense policial, do mistério, que eu nunca li muito durante a minha vida literária. Eu lia um aqui, outro ali, mas esse livro me despertou a vontade louca pelo thriller, que é a Anatomia de uma Execução. E ele nem é tanto assim policial, sabe? Tipo de investigação policial, desses thrillers mais diretos, assim, mais lineares que a gente tem hoje em dia. Ele é um livro sobre um cara que ele tá no corredor da morte, ali na prisão, porque ele é um serial killer, e a gente vai voltar e vai acompanhar desde a infância dele, o que fez ele se transformar nessa pessoa, né? Então é um livro muito mais de drama, muito mais do ser humano, do interior do ser humano, do que a investigação em si. Mas por algum motivo, e também, quando eu li o Anatomia de uma Execução, eu li toda a coleção do Elans, da Dark Side, e me instigaram muito pra ler suspense policial, e hoje eu tô muito na vibe. Me indiquem suspense policial, preciso muito dessas indicações. E esse é o nosso 40º livro. 40 livros aí, se você não leu algum desses, pra vocês irem atrás, pra vocês se deliciarem. Só indiquei livrão aqui nesse vídeo pra vocês. Livros que fizeram parte da minha jornada, da minha história, do meu crescimento como leitor, que formaram o meu gosto literário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários qual o livro mais marcou vocês nesses anos todos de leitor. Qual que é aquele livro que não sai da tua cabeça até hoje, que é justamente aquele pinzinho que define a sua vida antes e depois dele? Deixa essa recomendação que eu vou adorar saber. Se você se interessou por qualquer livro, compra usando o meu link da Amazon, tá bom? Que vai estar aqui na descrição pra vocês. Você comprando pelo meu link, você super me ajuda a ganhar uma pequena comissão. Isso me ajuda a viver de YouTube. Ou você pode se tornar um membro do canal, você assinando o meu Catarse. O link também fica aqui na descrição pra vocês. É uma plataforma de assinatura mensal, como se fosse um Netflix, um Spotify ali. Você assina mensalmente, né? Esse valor, parte dele é repassado pra mim, também me ajuda muito. Mas você recebe várias recompensas. Então esse vídeo é enviado antecipadamente pros membros. Tem vídeo extra, a gente tem leituras conjuntas todo mês. Esse mês tá rolando 3 leituras conjuntas ao mesmo tempo, inclusive. A gente tem um grupinho no WhatsApp. Vai ter algum evento, alguma Bienal, a gente tem o nosso encontrinho, a gente tem os nossos eventos separados ali. A gente tem sprints de leituras ocasionais que acontecem ali ao longo do ano também. É uma forma de você me ajudar, mas é uma forma de você também estar muito mais próximo de mim, saber ali dos bastidores. A gente tem sorteio de livro também, enfim, tem um monte de coisa. Não deixe de conhecer, o link tá aqui na descrição pra vocês. Mas eu também agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!